Aliás, o ex-presidente Lula se encontrou, né, com evangélicos progressistas esses dias também, então, assim, ele também está se movimentando nessa base, como você disse, está vendo talvez essa migração, né, dos evangélicos que antes votavam em Bolsonaro, agora para Lula, diante desse comparativo do que é o Brasil hoje e do que foi o Brasil nos últimos anos. Então, como você diz, evangélicos são essa massa, né? Essa massa de população realmente que vive o dia a dia, os sofrimentos agora e essa miséria que o Brasil está passando. Então, quando você faz esse comparativo, você realmente ali vê que eram tempos melhores quando o PT governava, quando o Lula era presidente, daí, portanto, essa migração agora para o ex-presidente Lula. Falando em ex-presidente Lula, eu vi uma notícia agora há pouco, Miro, de que o PSB teria condicionado Alckmin como vice na chapa com Lula ao apoio do PT a Márcio França no governo de São Paulo. E ontem eu conversava aqui com o César Calejão, escritor, jornalista, e ele falava sobre como é interessante Alckmin e Lula numa chapa, porque, na verdade, abria caminho para Haddad ser candidato ao governo aqui em São Paulo. Mas daí, com essa condicionante posta pelo PSB, isso azeda um pouquinho a relação, né? Como que você vê essa situação? Thalita, só uma coisinha que eu esqueci sobre o PL. Desculpa, só ainda uma observação sobre a filiação do Bolsonaro ao PL, né, o partido do Valdemar da Costa Neto. Me chamou a atenção ontem o discurso do capitão e do filhote dele, do Flávio Rachadinha. Eles bateram no Lula, evidente, mas eles bateram com muita força no Moro. Eu acho que o Moro tá dando desespero no capitão. O Moro está dando desespero no capitão. Porque é isso, o Moro é um bolsonarista sem Bolsonaro. O Moro pensa exatamente as mesmas coisas que o Bolsonaro, do ponto de vista da política, é um fascista, é um autoritário. Exatamente as mesmas coisas do ponto de vista de regressão civilizatória, ele é um obscurantista também. E exatamente as mesmas coisas sobre questão econômica. Ele, não é para menos que ele indicou, né, como posto de piranga dele, o Pastore, que despontou na política com o Maluf e depois foi o cara do Banco Central no último governo da ditadura militar, né, o governo onde a inflação explodiu no Brasil, onde a desgraceira econômica foi violentíssima, né, o Pastore. Então, o Moro é um bolsonarista sem Bolsonaro. Só que como ele teve muita exposição midiática em função da Lava Jato, daquela operação criminosa contra a democracia e contra a economia brasileira. E como ele pega uma fatia do bolsonarismo, né, ele passou a ser a aposta de vários setores. Então você pega uma parte da mídia, já embarcou de novo na canoa do Moro, já esqueceu inclusive as críticas aos abusos da Lava Jato, já embarcou de novo. Estão dizendo que uma parte dos milicos, né? O jornal O Globo trouxe uma notinha interessantíssima, dizendo que o Mourão, o vice, o famoso vice, o Mourão anda trocando mensagens com o Moro. Mourão. Mourão, né? Essa coisa aí, né? Anda trocando. Então isso vai assustando o Bolsonaro. Ontem o filhote, o Flávio Rachadinha, chamou o Moro de traidor, né? E o Bolsonaro também atacou. Então, a conferir o que vai dar isso. Me parece que isso pode gerar uma guerra entre essas duas facções da mesma máfia, né? Pode gerar uma guerra muito interessante. Chama atenção, até nessa brincadeira que bombou na internet nesses dias, que foi a tal da, como que é? A noivinha do Aristides, sei lá, nessa coisa homofóbica, inclusive, que rolou na internet nesses dias. Chama a atenção que quem inventou essa história foi o Antagonista, o site Antagonista, que, por acaso, é muito ligado ao Moro. Então, isso quase uma assessoria de imprensa de Moro, né, Miro? Pois é, exatamente, isso pode criar. Né? Me chamou muita atenção o discurso ontem do Bolsonaro. O alvo foi o Moro, porque se o Moro cresce, e a cloaca burguesa vai com o Moro, um setor dos milicos vai com o Moro, a mídia vai com o Moro, o Bolsonaro fala, eu posso dançar.
E o Moro conhece muitos podres do Bolsonaro. O Moro foi fundamental na eleição do Bolsonaro. E o Bolsonaro... E nessa... Ai, travou, será? Tava tão boa a conexão. Eu ia falar pro Miro, pessoal, já ele reconecta, que nessa guerra aí, Moro e Bolsonaro, a gente é espectador, né? A gente fica torcendo pela guerra, na verdade, porque é isso, é a concorrência ali, Moro, Bolsonaro, e a gente fica na expectativa por essa guerra acontecer e esquentar cada vez mais. Mas, claro, vamos ficar ligados no que acontece. Olha só, o Miro estava falando, então, sobre esse discurso durante a filiação de Bolsonaro ao PL, em que Bolsonaro e Flávio Bolsonaro atacaram Moro, chamando ele de traidor. Eu contei ontem aqui, inclusive, que Flávio Bolsonaro se referiu ao ex-presidente Lula como ex-presidiário durante esse discurso também, e daí rolou mó climão nos bastidores dessa filiação, porque Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, não gostou do uso dessa palavra ex-presidiário, porque ele também foi preso no mensalão. Então, assim, ele falou, olha, não vamos usar essa palavra ex-presidiário, não pega bem, porque, enfim, pegou mal para ele também. Acho que o Miro voltou a conexão com a gente aqui. Miro, tá conectado, tá me ouvindo? Ô, Miro, eu falava aqui que nessa briga Moro, Bolsonaro, a gente é espectador, a gente tá torcendo por essa guerra, inclusive, né? Torcendo pela briga, eu tô torcendo pela briga. Eu quero mesmo que eles revelem o que eles são. Né? É bom eles revelarem o que eles são. Né? É bom o Moro dizer o que o Bolsonaro fez para proteger os filhos. Né? Utilizando o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, é bom ele dizer. E é bom o Bolsonaro dizer qual foi o papel do Moro na eleição, como que ele teve um papel decisivo na eleição. Né? Eu gostaria muito que o Bolsonaro um dia contasse direitinho qual foi o papel do Moro e qual foi o papel daquele general, aquele Vilas Boas, né? Que foram duas pessoas que ele agradeceu pessoalmente, ao Vilas Boas e ao Moro, que foram decisivas para a eleição dele. Isso seria muito bom para a história do país. É lógico que o Bolsonaro não vai falar isso, nem o Moro vai falar isso, porque os dois sabem os crimes que cometeram, sabem o que fizeram no verão passado. Né? Mas era bom para a gente saber. Agora, me chamou a atenção que no ato de filiação ele colocou como alvo. Né? O que mostra isso, ele está preocupado, né? Ele está preocupado se a cloaca burguesa se encaminha para o Moro, porque essa cloaca burguesa é esperta, ela quer ganhar grana. Né? Ela quer cara funcional. Né? E se os milicos, que estão tão bem nesse governo, com 7 mil cargos, com ótimos salários, né? Se os milicos também, uma parte pelo menos, debanda do capitão. Dizem que os generais não gostam muito do capitão, né? Se uma parte debanda. Esse negócio do jornal O Globo, com a troca de mensagens entre o Mourão e o Moro, esse é o veneno puro. Eu gostaria de conhecer o que são essas mensagens tão bonitas entre ambos. Deve ser lindo. Que relação Agora, bonita, voltando para a sua pergunta. Sim. Eu fugi totalmente da sua pergunta. Né? Realmente, essa questão de Lula-Alckmin, né? Mais uma vez que a gente está comentando sobre isso já há um tempinho, inclusive. Eu acho, viu, Thalita, que nós estamos numa fase de muitas conversas. O Lula sabe que a eleição do ano que vem vai ser uma eleição muito difícil. O Lula saiu da presidência da República com 87% de popularidade, de ótimo e bom. Saiu da presidência da República com 10% considerando regular, ou seja, o Lula saiu da presidência da República só com 3% de rejeição. E apesar disso, o Lula foi preso, 580 dias. Apesar disso, os caras deram um golpe. Então o Lula sabe que não é qualquer eleição que vai se realizar no Brasil, é uma eleição muito difícil. Então o Lula vai se calçando e ele vai procurando ampliar suas forças para enfrentar um maremoto. Né? Nesse sentido, ele vai conversando com todo mundo. Não é só com o Alckmin, ele tem que conversar com todo mundo, ele vai conversando. Agora, nada está definido. Nada está definido. É o que ele brincou nessa entrevista para a Rádio Gaúcha. Ele falou, bicho, eu já tenho 23 vices e 8 ministros da economia e nem me lancei ainda. Porque todo mundo fica falando que já é vice dele, já é ministro da economia. Ele vai conversando, né? Está conversando, eu acho que ele está fazendo o dele, que é desarmar a bomba, é preparar o terreno. Né? Eu acho que a história do Alckmin é uma história muito difícil, porque seria uma manobra muito radical. Muito radical. Né? Em função de todo o passado, né? De disputas
né, do PSDB com o PT, com a esquerda brasileira, seria difícil. Mas conversas a serem feitas. Eu acho que a quem mais interessa, desde o início eu achei que a quem mais interessava essa conversa era o Márcio França. Porque o Márcio França conseguiria duas coisas. Ele tirava o Alckmin da candidatura ao governo do Estado, que está em primeiro das pesquisas, e segundo, ele condicionava o apoio do Alckmin, a ida do Alckmin a vice, a ele, ao PT ceder o candidato em São Paulo, a ele. Então eu sempre tive essa impressão de tanto é que essa conversa vazou pelo Márcio França. Márcio França é um político muito habilidoso, muito inteligente. Vazou por ele, porque tira o Alckmin, tira o meu padrinho e ao mesmo tempo força o PT a me apoiar. E eu viro um candidato forte. Ele é um homem de muita força no PSB. Né? Mas vamos ver. Eu acho que isso é tudo conversa que tem que ser feito, faz parte do jogo político. Né? Eu acho que o Lula tá prevendo que vai ser uma eleição muito difícil. Quanto menos salto alto, melhor. Né? Achar que, não, agora nós estamos com a bola toda e nós vamos sozinhos e nós vamos arrebentar tudo. Vai devagar, amiguinho, porque a vida tá dura. Né? Vide a eleição no Chile, vide o que está ocorrendo no Peru. Né? Vai devagar, porque a situação não está fácil, né? No mundo todo e também no Brasil. Então ele vai conversando, vai desarmando bombas. Eu acho que ele está fazendo o correto. Ele mesmo diz, tem que ver para onde o governador Alckmin ainda não definiu para onde vai, qual partido ele vai. O governador Alckmin pode ir para a União Brasil, essa fusão do DEM com o PSL. O Alckmin pode ir para o PSD do Kassab e pode ir para o PSB. Né? Pode ir para o PSB. O Alckmin também está fazendo seus cálculos. Né? Dizem que pesquisas internas de setores vinculados ao Alckmin indicaram que no setor conservador, uma parte do setor conservador que apoia o Alckmin não gostou dessa conversa com Lula. Né? Então o Alckmin também está fazendo seus cálculos. Né? Vamos ver o que vai rolar. Mas é isso. É o jogo da política, da boa política, da política em alto nível, né? De conversar, de se preparar para uma batalha que vai ser muito dura. O próprio Lula disse, isso, eu quero fazer aliança para vencer a eleição, né? Quero uma chapa para vencer a eleição. Então é claro que ele vai conversar com muita gente até essa chapa realmente se concretizar. Miro, muito obrigada, sempre muito bom conversar com você. O tempo passa voando. Um beijo enorme e até semana que vem. Beijão e bom trabalho aí, tá? Tchau, tchau.